redescobrir Pentecostes. Nesse momento em que estamos a viver, como se faz necessário redescobrirmos a presença do Espírito Santo em nós, em cada um de nós. E na vida da igreja, tudo que nós fazemos impulsionados pelo Espírito Santo. Hoje, podemos assim dizer que é o Natal da igreja, é a festa do Natal da igreja. É o nascimento da igreja de Cristo. Uma igreja que não é chamada a viver para si mesma ou para dentro, mas uma igreja que é para o mundo. Uma igreja que para o mundo deve ser sinal de esperança, sinal de paz, sinal de perseverança. Jesus não constituiu e fortaleceu com o seu espírito a igreja para que ela pudesse viver para si mesma. Não. Vós sereis chamados a serem sal e luz. Vós serão chamados a darem testemunhas de mim, diz o Cristo. E muitos testemunharão com a própria vida. Por amor a mim, por amor ao Evangelho. A festa de Pentecostes, meus queridos, é uma festa que remonta lá do Antigo Testamento. Está ligado à festa das colheitas. Mas mais tarde, Moisés traz também para o contexto judaico a festa de Pentecostes, como lembrança daquela aliança que Deus constituiu com o seu povo no Monte Sinai. Então Pentecostes se torna no Antigo Testamento uma lembrança da aliança celebrada entre Deus e o povo hebreu. É interessante quando nós lemos os Atos dos Apóstolos, vai justamente nos falar do Pentecostes cristão. E nos apresenta dois elementos importantes, que é o fogo e o vento. E quando nós olhamos lá atrás, lá no Monte Sinai, Moisés, quando subiu ao monte, ele se deparou com fogo, com a sarça ardente. Ele se deparou com a ventania, com os ventos. E na primeira leitura de hoje, os Atos dos Apóstolos mostra também esses mesmos elementos presenciados, sentidos por Moisés no Sinai. O fogo. O que faz o fogo? O fogo transforma. O fogo purifica. E se nós olharmos na vida daqueles homens e mulheres que ali
estavam reunidos no cenáculo, o fogo, as línguas de fogo que caíram em suas cabeças, os transformou. De medrosos que eram, eles se tornaram corajosos. Corajosos. Abriu-se a porta do cenáculo e foram para o mundo cumprir a missão que Jesus confiou. A ventania, também sentida neste dia pelos apóstolos, é o oposto à passividade. O vento toca, o vento leva. Assim somos nós. Assim deve ser a igreja de Cristo. Ativa no mundo. Ativa. Anunciadora dessa palavra que liberta, que salva. Uma igreja que se comprometa de fato com a liberdade, a vida, a justiça e a paz. É o vento da ação do Espírito Santo. Que nos leva adiante, que leva adiante a igreja no cumprimento da sua missão. Como se faz urgente, necessário para nós cristãos católicos, redescobrirmos Pentecostes. Redescobrirmos essa transformação na vida dos apóstolos e na nossa vida. Redescobrir que esse Deus, Espírito Santo, Ele age em todos. É o que São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, segunda leitura de hoje, vai nos dizer. Redescobrir essa ação do Espírito Santo, que suscita os dons, suscita carismas, para o bem da igreja, para o bem da comunidade. Agora cada um recebe um dom diferente do outro, um carisma diferente do outro. Mas tudo isto é em vista do bem comum. E nós, muitas vezes, meus queridos, estamos nos perdendo nisso. Muitas vezes o nosso desejo vai na contramão daquilo que o Espírito Santo faz e age na nossa comunidade. Como muitas vezes somos desejosos que todos tivessem o mesmo carisma, o mesmo dom, a mesma forma de pensar e de agir. Esse desejo, infelizmente, se faz latente hoje. E se não for igual a nós, não serve. Se não pensar igual a nós, não serve. Isso se faz presente na igreja, se faz pior ainda na sociedade. É o Espírito que suscita dons e carismas. É o Espírito Santo que nos faz ir adiante em cada um de nós. Tudo isso em vista do bem comum. Redescobrir Pentecostes
ou viver Pentecostes, para que possamos falar uma só linguagem. Aí sim, uma só linguagem. Na nossa diferença, como somos diferentes, e somos diferentes, é preciso falarmos uma só linguagem, que é a linguagem do Espírito. E que linguagem é essa? A linguagem que gera paz, felicidade, alegria, tranquilidade. É a linguagem do amor. A linguagem do amor. Na linguagem do amor, todos nós nos entendemos. Mesmo que muitas vezes as dificuldades nos advêm pela convivência, pelo relacionamento, pelos relacionamentos, mas o amor haverá de prevalecer. O mundo parece que está virando uma Babel, a oposição de Pentecostes. Cada um querendo falar a sua linguagem. Impor o seu pensamento, e o seu pensamento tem que prevalecer. Fazemos oposição ao Espírito. A sociedade hoje faz oposição ao Espírito. E dentro da Igreja Católica, nós também fazemos oposição ao Espírito. Nós fazemos oposição ao Espírito. O Papa falar alguma coisa, que já aparecem os opositores do Papa. Deixa o bispo falar alguma coisa, que já aparecem os opositores do bispo. Os padres não vou nem dizer. Mas é o contrário da linguagem do Espírito. É preciso redescobrir Pentecostes. Para bem vivermos. Para sermos de fato essa comunidade que Cristo sonhou. Porque tem hora que passamos muitas vezes longe daquilo que Cristo traçou para nós. Enquanto sociedade, enquanto igreja, enquanto comunidade, enquanto paróquia. É preciso redescobrir. Deus, ele continua agindo. Deus nunca parou de agir. Ele continua agindo. Ele continua nos congregando. Agora é preciso que haja predisposição em mim, em cada um de nós, de vivermos esse Pentecostes, de deixarmos de fato nos guiar pelo Espírito Santo de Deus. Nos deixar guiar pelo Espírito. Podemos até dizer, né, ou podemos até ter inveja dos apóstolos, né? Ah, como eu gostaria, né, que nessa noite o telhado do São Judas se abrisse, ventania de um lado, ventania do outro, eu seria o primeiro a sair correndo, né? Porque se começar a quebrar a telha aqui, conforme for, a gente corre. Vento de um lado, vento do outro, a gente corre. Que tem esse sonho, como eu gostaria que isso acontecesse aqui hoje. Se acontecesse, Nossa Senhora. Só que acontece. Não derramando vento de um lado, arrebentando telhado, fogo caindo. Mas acontece. Pentecostes tem acontecido na igreja, aconteceu na vida de cada um de nós. No dia do nosso batismo, nós somos batizados, inseridos na igreja.
além de derramar água na nossa cabeça, que nos lavou, nos purificou, nós somos ungidos. Nós somos ungidos. Ali nós fizemos a nossa Páscoa. No dia do nosso batismo, nós fizemos a nossa Páscoa. O que é a Páscoa? É a passagem. Ou seja, nós, enquanto seres humanos, criaturas de Deus, morremos com Cristo para o pecado e ressurgimos para a vida. Fomos inseridos na vida comunitária da igreja. O que é a crisma na nossa vida? O que é o sacramento da crisma? Que é tão desvalorizado hoje. Pouco vivido. Acho que ainda falta em nós, né? Pelo esforço que os nossos catequistas fazem, mas há da parte daqueles que recebem, de nós que já recebemos, o conhecer de fato o sacramento da crisma. O que é a crisma? É o sacramento da maturidade. É quando recebemos a plenitude desse Espírito Santo. É o Pentecostes que aconteceu com os apóstolos, com Maria. É o Pentecostes da nossa vida. Mas para quê esse Pentecostes? Para que possamos sermos arautos do Evangelho. Testemunhas desse Jesus que passou pelo mundo fazendo bem. Nesse dia também fomos ungidos pelo Espírito Santo. Que nós possamos, meus queridos, nesta noite, ao celebrarmos essa festa, essa solenidade, depois de um longo novenário que fizemos, continuar clamando pela presença desse Espírito em nós. Para que na simplicidade, na humildade das coisas, sendo aquela igreja que Cristo quer que nós sejamos, possamos dar continuidade à missão. Nós temos que dar continuidade à missão. Eu sou chamado a ser missionário, em virtude, a ser profeta, a ser sacerdote, a ajudar, a colaborar com a igreja, em virtude do nosso batismo, em virtude do batismo. Eu tenho que me comprometer com a igreja porque eu fui crismado. Eu fui ungido. Quem gosta de estudar a Bíblia, né? Quem estuda a Bíblia, quem lê e estuda, vai perceber lá no Antigo Testamento, quando Deus chamava as pessoas, né, para uma missão, o que ele fazia? Ele consagrava. Ele ungia, era ungido. O próprio Jesus foi ungido. No dia do batismo, o que aconteceu com Jesus? Uma pomba apareceu no céu e ouviu-se a voz de Deus. Esse é o Cristo, o meu ungido, esse é o meu ungido. Deus ungiu para a missão. Assim Maria também, para o cumprimento da sua missão, ela foi ungida pelo Espírito Santo, foi agraciada, cheia de graça, cheia do Espírito Santo. Nós também somos ungidos. Cada um de nós aqui foi ungido. Cumpramos com a nossa missão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.